que aconteceria se você parasse de comer açúcar por 30 dias? Mas quando eu digo açúcar, eu tô falando de qualquer coisa que tenha caloria e tenha sabor doce. Então, isso inclui açúcar, mel, ágave, xarope de milho com alto teor de frutose, xarope de arroz, xarope de beterraba. Todos são disacarídeos, o que significa que são duas moléculas ligadas juntas. Moléculas pequenas que são processadas muito rapidamente. E apesar do fato de terem diferentes proporções de glicose e frutose, que são as duas moléculas ligadas juntas, todos são praticamente iguais. Eles afetam o seu corpo de forma muito semelhante. A glicose eleva o açúcar no sangue e aumenta a insulina, causando resistência à insulina ao longo do tempo. E a frutose causa o acúmulo de gordura no fígado e também causa resistência à insulina. Por isso, o açúcar é a coisa mais importante a ser evitada, mas também devemos estar cientes do outro tipo de açúcar, que é o polissacarídeo, também conhecido como amido. E é isso que encontramos no pão, batatas, milho e assim por diante. Eles não têm frutose, mas têm centenas ou milhares dessas moléculas de glicose ligadas juntas. E é apenas uma questão de minutos antes que esse amido se transforme em glicose e comece a elevar o seu açúcar no sangue. Por isso, o impacto de açúcar no sangue entre açúcar e pão é praticamente o mesmo. Eu quero falar sobre algumas das coisas que você vai notar a curto prazo se parar de comer açúcar por 30 dias. Algumas a médio prazo, mas também alguns dos benefícios que você vai ter a longo prazo, com ênfase especial no que acontece com o cérebro. Provavelmente, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a ter desejos por coisas doces. Como muitas coisas, pode piorar um pouco antes de melhorar, porque o que acontece é que seu corpo está acostumado ao açúcar e aos carboidratos, já que essa é a sua fonte típica de energia, e agora, com você parando de comer açúcar e carboidratos simples, seu corpo que está viciado neles vai sofrer um pouco. Mais pra frente no vídeo eu vou te falar o mecanismo que o açúcar usa para te viciar. Veja bem, carboidratos não são todos iguais. Você tem que tomar cuidado e evitar sempre que possível o carboidrato simples, que o seu corpo sempre entende como açúcar. Carboidratos complexos como aveia, arroz integral, lentilha e batata doce são saudáveis para você, porque contêm fibras além de vitaminas e minerais. Então, a ideia é substituir o açúcar e o carboidrato simples por carboidratos complexos. Quando você come carboidratos simples regularmente, você aumenta o açúcar no sangue, a insulina suprime o açúcar no sangue e você tem uma montanha russa de açúcar no sangue. E normalmente, quando ele está baixo, você simplesmente come açúcar ou alguns carboidratos e o eleva de volta. Mas agora o seu corpo não sabe de onde conseguir esse barato. Então, ele tem que primeiro reparar um pouco seu metabolismo. Mas isso não leva muito tempo, só vai levar alguns dias, algo como 2, 3 ou 4 dias para que seu corpo comece a se acostumar que não vai mais receber o barato que ele está acostumado a receber do açúcar. Além disso, você vai reduzir seus níveis de insulina, e quando a insulina diminui, o seu corpo vai armazenar menos gordura e você vai perder peso. Mas você vai ter alguns dias em que provavelmente terá alguns desejos, então seja forte e aguente esse pequeno sofrimento, porque os primeiros dias serão provavelmente o único grande obstáculo dessa jornada. Além dos desejos, você provavelmente também terá alguns sintomas de abstinência, porque o açúcar e os carboidratos simples são um vício, e assim como drogas recreativas que terminam com ina, que eu não vou mencionar aqui para o vídeo não ser prejudicado, elas alimentam uma via de recompensa no cérebro que tem a ver com a dopamina. E quando estimulamos a liberação de dopamina, temos uma sensação inicial de prazer, é por isso que buscamos essas coisas. É por isso que obtemos um prazer tremendo delas, mas a longo prazo, quando o corpo se acostuma a elas, isso se torna uma dependência e agora é mais como uma necessidade que, se não conseguimos agora, nos sentimos horríveis, e é disso que se trata a abstinência. É como o Wayne Dyer costumava dizer, um vício é quando você não consegue o suficiente daquilo que você não quer. Eu acho que se você pensar em açúcar e alimentos processados como doces, bolachas, chocolates, balas, bolos, essa descrição se encaixa muito bem. Você realmente não quer, sabe que faz mal para você, mas ainda assim não consegue dizer não e quer sempre mais. A dopamina é uma substância natural, então ela é absolutamente necessária para nós. É o que nos dá impulsos, desejos e metas, nos ajuda a alcançar objetivos porque nos ajuda a focar em potenciais recompensas. E quando a obtemos na natureza, tudo está muito bem equilibrado e ajustado para que recebamos a quantidade certa. Mas quando a obtemos através do açúcar, estimulando a via de recompensa no cérebro, e com as drogas recreativas, que podem se encaixar diretamente nessa via, elas são formas isoladas, são purificadas, refinadas e por isso são muitas vezes mais fortes do que qualquer coisa que encontraríamos na natureza. Por exemplo, o açúcar é natural em frutas silvestres, plantas e vegetais,
mas talvez tenha 1 ou 2% em um vegetal. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu disse frutas silvestres porque essas frutas como morango, framboesa, amora e mirtilo são as frutas com menor quantidade de açúcar e trazem grandes benefícios para a sua saúde. Mesmo não sendo uma fruta silvestre, o abacate e o avocado também estão entre as poucas frutas que são excelentes para a sua saúde. Eu sinto informar que as outras frutas contêm bastante açúcar e são mais prejudiciais do que benéficas. A pior delas é com certeza a uva. O açúcar é puro e as drogas que terminam com ina são fortemente concentradas. Então, com essas formas isoladas, o efeito é muitas vezes mais forte. Ao consumir essas substâncias, nós desativamos essa trava de segurança com relação à liberação de dopamina que o nosso corpo normalmente tem, e com o tempo ficamos dessensibilizados. Os tecidos não respondem mais a essa dose cavalar que estamos consumindo e precisamos sempre de mais, mais e mais. Açúcar e saúde mental são basicamente opostos. Eu explico. As pessoas pensam que o açúcar vai te dar uma recompensa. Isso é verdade, mas recompensa não é saúde mental. Recompensa é o oposto da saúde mental. Quando a recompensa desaparece, quando seu efeito vai embora, o seu cérebro fica pior do que estava antes de você ter buscado essa recompensa. Vocês provavelmente se lembram de uma campanha publicitária que dizia "é impossível comer um só", não lembram? Então, é de uma empresa de batatas fritas, que eu não vou citar aqui o nome. Tem uma outra empresa que vende chocolate e o nome tem 3 letras, que também fez uma campanha muito parecida. A verdade é que eles sabem muito bem que estão vendendo uma dependência, um vício. Eles não apenas estão cientes disso, como aparentemente também se orgulham do que estão fazendo. Você deve estar se perguntando, mas se essas substâncias são tão viciantes, por que algumas pessoas conseguem beber álcool sem se tornarem alcoólatras e algumas pessoas conseguem comer açúcar sem se tornarem viciadas nele? É porque somos todos construídos de forma diferente e também a dependência varia devido à configuração do nosso cérebro, onde estão as nossas áreas fortes e as fracas, porque elas se comunicam. Então, temos alguns centros inferiores. O mesencéfalo, por exemplo, que está aparecendo na sua tela agora, está associado a funções mais primitivas, como prazer e sobrevivência, enquanto os centros superiores têm a ver com a função executiva, como pensamento, motivação e controle. Os centros inferiores respondem e produzem prazer. Eles alimentam essa via de prazer de recompensa. Então, o açúcar, as outras drogas que eu mencionei antes, os celulares também, qualquer coisa que crie uma recompensa, um sentimento agradável, vai alimentar essa via. E qualquer coisa que seja feita repetidamente e tenha o potencial de criar uma dependência, também vai alterar os neurônios. E quando esses neurônios são alterados, ficamos presos em um padrão de comunicação diferente. E isso cria dependência dessa substância ou dessa coisa que cria o prazer. E a única coisa que nos mantém um pouco sob controle são esses centros superiores. Então, quanto melhores os centros superiores, especialmente o lobo frontal, quanto melhor ele está funcionando, melhor ele pode controlar e diminuir o volume nas demandas das outras áreas. A boa notícia é que existe algo chamado neuroplasticidade, que basicamente significa que o cérebro pode se adaptar e reconfigurar sua estrutura física e funcional ao longo da vida. E o maior estímulo para essa mudança é o movimento, o exercício. É por isso que eu falo tanto sobre exercícios nos meus vídeos, porque basicamente ele afeta quase tudo. Eu quero falar um pouco sobre algo chamado BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. O nome assusta, mas não se preocupe com isso. Tudo que você precisa saber é que basicamente é um crescimento milagroso para o cérebro. Ele faz as coisas mudarem, se repararem, se conectarem melhor. O BDNF é essencial para a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar em resposta a experiências, aprendizado e lesões. Ele promove o crescimento e a diferenciação de novos neurônios, assim como a formação de novas sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Além disso, o BDNF desempenha um papel importante em várias funções cognitivas, como aprendizado, memória e regulação do humor. Pesquisas sugerem que níveis adequados de BDNF estão associados a um melhor funcionamento cognitivo e a uma saúde cerebral geral. Além disso, o BDNF protege contra o encolhimento do cérebro. Então, quando consumimos essas substâncias, como açúcar e as outras drogas que eu mencionei, que alteram os neurônios, elas podem degenerar e encolher o cérebro como resultado dessa constante estimulação. Mas o BDNF vai proteger contra esse processo. Então, em outras palavras, o exercício reduzirá a probabilidade de você ficar viciado nessas substâncias. Por outro lado, o açúcar faz o oposto. Ele reduz a produção e o efeito do BDNF. E isso é definitivamente algo que você quer evitar. Tem 2 coisas realmente poderosas que ajudam a produzir o BDNF: o exercício e o jejum.
eu vou falar sobre jejum em um outro vídeo, porque existem vários mitos e confusões sobre ele, e a vasta maioria das pessoas faz ele de forma completamente errada, de acordo com os estudos mais recentes publicados. Cortar o açúcar e aumentar o exercício físico fará mais BDNF e tornará você mais resistente a essa tendência de se viciar e aos efeitos dessas substâncias. É engraçado que quase sempre que ouvimos falar sobre exercícios físicos, é sempre sobre estética e queimar calorias. Se você comer uma bolacha, terá que queimar tantas calorias. Mas o exercício vai muito além disso, muito além mesmo. Ele tem um impacto muito grande na nossa saúde, bem-estar e longevidade. Portanto, é importante saber dessas coisas para entender por que pode ser difícil sair de um hábito ou de um vício. Mas se você passar pelos primeiros dias, as coisas melhoram muito. E você vai ter menos desejos por coisas doces e por açúcar. E vai começar a estabilizar o seu açúcar no sangue até que você não vai mais sentir esses desejos. Eu falo isso por experiência própria. Eu parei de comer açúcar no dia 5 de julho de 2014. E desde então eu nunca mais coloquei açúcar ou carboidrato simples no meu corpo. Eu nunca abri uma exceção porque eu sei o mal que eles me causam. Eu tinha problemas em controlar a minha ingestão de açúcar. E eu percebi que a única forma de resolver esse problema de uma vez por todas era cortando o açúcar de vez. Eu sofri nos primeiros 4 dias. Na verdade, nos primeiros 20 dias, mas os 4 primeiros foram muito difíceis. Mas depois da terceira semana, eu nem lembrava que açúcar existia. E hoje em dia, 10 anos depois, você pode comer um bolo inteiro na minha frente que eu nem ligo. Eu coloco a minha saúde em primeiro lugar. Após apenas alguns dias, depois de tirar o açúcar e os carboidratos simples, você vai notar que sente menos fome, e isso é parcialmente devido ao nível de açúcar no sangue estar mais estável. Você não vai ter mais aquelas constantes oscilações do nível de açúcar no sangue. E além disso, seus níveis de insulina vão começar a diminuir. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela desempenha um papel fundamental no controle dos níveis de glicose no sangue. Quando você come alimentos que contêm carboidratos, esses alimentos são quebrados em glicose, que é então liberada na corrente sanguínea. Quando os níveis de glicose no sangue aumentam, as células beta do pâncreas detectam esse aumento e respondem produzindo insulina. A insulina age como uma chave que permite que a glicose entre nas células do corpo, onde é usada como energia ou armazenada para uso futuro. Isso ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue, mantendo-os dentro de uma faixa normal. A falta de insulina, como no diabetes tipo 1, ou a resistência à insulina, como no diabetes tipo 2, pode resultar em níveis elevados de glicose no sangue, o que pode levar a complicações de saúde graves se não for tratado adequadamente. Portanto, a insulina desempenha um papel crucial na regulação do metabolismo da glicose e na manutenção da saúde geral do corpo. O cérebro é a principal razão do controle tão rigoroso do açúcar no sangue, e o ideal para ele é ficar sempre perto de 100. Podemos entrar em coma por causa do açúcar no sangue muito alto ou muito baixo, então o cérebro realmente gosta dele em um nível controlado. Quando uma pessoa se torna resistente à insulina, significa que suas células não respondem adequadamente aos sinais de insulina, dificultando a entrada de glicose nas células. Isso pode resultar em níveis elevados de glicose no sangue, uma condição conhecida como hiperglicemia. Enquanto a resistência à insulina pode afetar muitos tecidos do corpo, incluindo o cérebro é um órgão que pode captar e usar glicose sem a necessidade de insulina para a maioria de suas funções. Isso ocorre porque o cérebro possui um sistema de transporte de glicose que não depende diretamente da insulina para absorver a glicose do sangue. No entanto, em casos de hiperglicemia crônica associada à resistência à insulina, pode haver efeitos indiretos no cérebro. Por exemplo, a resistência à insulina está associada a uma maior inflamação sistêmica e a alterações no metabolismo lipídico, que podem afetar a saúde cerebral a longo prazo e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Além disso, a resistência à insulina pode estar associada a outros fatores de risco para a saúde cerebral, como hipertensão, dislipidemia e obesidade, todos os quais podem ter efeitos negativos na função cognitiva e aumentar o risco de demência. Portanto, embora o cérebro possa captar glicose sem a necessidade de insulina, a resistência à insulina ainda pode ter implicações indiretas para a saúde cerebral. Deixa eu fazer um adendo. O assunto nutrição virou basicamente religião nas últimas décadas. Temos os fiéis da dieta cetogênica, com quase nenhum carboidrato e gordura alta. Temos os fiéis do carboidrato alto e gordura super baixa. Temos os vegetarianos, os veganos. Esses últimos ganham definitivamente a posição número 1 na chatice crônica. Eu não preciso falar muito sobre eles, além de que Coca-Cola e Doritos são comidas veganas, então isso já mostra que saúde nunca foi o foco deles. Além disso, eles ficam deficientes em diversas vitaminas, mas principalmente as do complexo B.
A vitamina B12, por exemplo, é encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como carne, peixe, laticínios e ovos. A deficiência dela pode causar sintomas neurológicos como fadiga, fraqueza, formigamento ou dormência nas extremidades, dificuldade de concentração e problemas de memória. Em casos graves, a deficiência prolongada de vitamina B12 pode levar a danos neurológicos permanentes, incluindo demência e comprometimento cognitivo, que podem se assemelhar aos sintomas da doença de Alzheimer. Virou tudo uma grande batalha, com as pessoas completamente cegas, absolutamente ignorando a ciência e gritando aos quatro ventos sobre a sua fé nutricional. Mas aí você me diz, cada um me diz uma coisa, qual é a melhor dieta? A resposta é muito simples. Uma dieta balanceada é a ideal para a maioria das pessoas, para manter uma saúde otimizada. A torcida organizada da dieta cetogênica aponta todos os males dos carboidratos simples e açúcar. Eles estão corretos, mas eles esquecem que as bactérias do nosso intestino precisam ser alimentadas e que há uma conexão importante entre variedade e saúde das bactérias do intestino e função cerebral. Além disso, não comer fibras, que vêm basicamente dos vegetais crucíferos e vegetais de folhas verdes, aumenta muito a chance de desenvolvimento de câncer no sistema digestivo. Isso sem contar que eles não veem muito problema no consumo de embutidos, desde que não tenham açúcar. E os embutidos também causam câncer no sistema digestivo. A torcida do carboidrato alto e gordura baixa se esquece que a gordura é importante para a produção hormonal, além de ser importante para a saúde cardiovascular, desde que seja gordura saudável, é claro. Além disso, uma dieta muito alta em carboidratos, mesmo que sejam complexos, pode começar a trazer os mesmos problemas da resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes que a dieta cheia de açúcar em geral traz. A regra mais simples de todas quando se trata de dieta é comer comida de verdade. É simples assim. Coma do jeito que a natureza nos dá. Coma alimentos de um único ingrediente. Junte vários você mesmo o máximo que puder. Evite comida falsa. Não coma comida processada, alimentos embalados, alimentos com aditivos e 37 ingredientes diferentes, porque comida feita pelo homem não é comida. Parece comida, às vezes quase tem gosto de comida, mas não nutre o seu corpo. Arruína a sua saúde, destrói os seus órgãos e faz você engordar. O maior motivo pelo qual a comida falsa te machuca é que o principal ingrediente dela é açúcar e frutose, além de também estar cheia de amido processado. E ainda há uma tonelada de outras coisas que eles jogam lá dentro, como sabores artificiais, corantes, conservantes e várias outras porcarias. Portanto, uma dieta equilibrada inclui quantidades moderadas de carboidratos complexos, quantidades adequadas de proteína animal, quantidades adequadas de gordura saudável e muito vegetal crucífero e de folhas verdes, que eles são ricos em fibra. É importante ressaltar que as quantidades de carboidrato complexo e gorduras saudáveis devem ser levadas em consideração. Se você come mais carboidratos complexos, deve manter a gordura mais baixa e vice-versa. Se você notar, eu não excluí nenhum grupo alimentar quando eu te falei de uma dieta adequada, porque ela é uma dieta balanceada, tem um pouco de tudo, menos açúcar e comida industrializada, é claro. Outra coisa muito interessante é que suas papilas gustativas vão mudar, ou melhor, os receptores das suas papilas gustativas. As papilas gustativas são pequenas estruturas localizadas na língua e na parte superior da boca, que contêm os receptores sensoriais responsáveis por detectar os diferentes sabores dos alimentos. Você vai reconfigurar seu cérebro para sentir o gosto da comida de forma diferente. Isso pode ser uma experiência incrível, porque você vai sentir o gosto real da comida de verdade. Você provavelmente vai notar que ela tem um sabor incrível, vai descobrir sabores que nunca percebeu antes, porque todos eles estavam amortecidos pela comida industrializada e pelo açúcar. O açúcar pode amortecer as papilas gustativas, reduzindo temporariamente a sensibilidade ao sabor. O consumo frequente de alimentos ricos em açúcar pode levar à adaptação das papilas gustativas, tornando-as menos sensíveis aos sabores sutis e mais dependentes de sabores doces intensos, fazendo você ter preferência por alimentos mais doces. Algo muito comum é quando as pessoas ficam sem açúcar por algumas semanas ou alguns meses e aí tem um aniversário. Depois de todo esse tempo sem açúcar, elas finalmente comem o tão esperado bolo. Sabe o que elas pensam? Que o bolo tá muito doce e elas nem gostam mais. Algumas pessoas dizem: "Ah, mas eu esperei meses por isso e não teve a menor graça." Algumas até sentem enjoos porque o corpo desacostumou com o açúcar e o gosto fica além do limite do doce que uma pessoa sem o paladar viciado pode suportar. Se você passar pelos primeiros dias e chegar ao dia número 30, não pare agora. Você melhorou seu estilo de vida e está muito mais saudável. Se você decidir fazer um exame de sangue, você vai ter provas objetivas de quão mais saudável você se tornou.
você provavelmente vai descobrir que a sua glicose no sangue caiu, que a sua hemoglobina glicada ou A1C, que é a sua média de glicose nos últimos 3 meses, caiu significativamente, que seus triglicerídeos estão mais baixos. Isso é a gordura no seu sangue. Mesmo que você esteja comendo mais gordura, seus triglicerídeos vão cair, porque eles vêm do açúcar. Muita gente acha que por ser gordura no sangue, os triglicerídeos sobem por causa da gordura, mas não é por causa do açúcar. Muito provavelmente, seu colesterol vai melhorar também. Não necessariamente o colesterol total vai ser menor, mas o que deve acontecer é que seu HDL, que é o colesterol bom, provavelmente vai estar mais alto e que a relação entre seu colesterol total e seu HDL provavelmente diminuiu. E isso é um dos indicadores mais importantes para o risco de doenças cardíacas. E ainda mais importante é que provavelmente o número de partículas pequenas de LDL, se você fizer um perfil de colesterol mais especializado, vai cair. E mesmo que o LDL total permaneça o mesmo, você vai descobrir que a relação das pequenas partículas de LDL oxidadas e danificadas para o total de LDL será muito menor. E o que todas essas indicações juntas significam é que seu risco para doenças cardíacas diminuiu e seu nível de inflamação também diminuiu. E ainda se você medir sua pressão, ela provavelmente vai estar melhor do que quando você ainda comia açúcar. Mas o mais importante é o impacto profundo que você vai poder ter na sua saúde futura, a médio e longo prazo. Em apenas 30 dias cortando o açúcar, você pode transformar completamente a sua saúde para o resto da sua vida. Parece um exagero, mas não é não. Claro que você precisa continuar assim, mantendo o açúcar fora da sua dieta. Não adianta nada fazer isso por 30 dias e depois voltar a comer açúcar, comida processada e toda a junk food que você comia antes. Outra coisa que vai melhorar bastante na sua saúde é que ao eliminar o açúcar e a frutose da sua dieta, a sua gordura no fígado vai diminuir. E se você continuar por tempo suficiente, ela vai desaparecer. Você também reduzirá suas chances de desenvolver diabetes tipo 2. E se você já a tiver, pode até revertê-la cortando o açúcar, além de reduzir seu risco de insuficiência renal, causada pela pressão alta. Em resumo, cortando o açúcar de uma vez por todas, você vai reduzir seu risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e demência, além de também reduzir seu risco para vários tipos de câncer e também vai melhorar a sua função imunológica. Se você precisar de mais um motivo, vamos falar sobre dinheiro, algo que costuma chamar a atenção das pessoas. Você provavelmente paga um plano de saúde bem caro, não é mesmo? Mas quando você vai ao médico, na maioria das vezes você está tratando o sintoma e não as causas. Ou seja, se você tiver com algum problema que foi causado pelo seu estilo de vida, dieta e falta de exercícios físicos, o médico pode até te prescrever algo para baixar sua pressão e seu colesterol. Mas se você continuar consumindo as mesmas coisas que causaram sua pressão e seu colesterol de subirem, isso vira uma bola de neve e você só está empurrando as consequências que você vai sofrer no futuro com a barriga. Se você investir um pouco mais na sua saúde e comer comida de verdade, inicialmente pode até parecer que você vai estar gastando mais. Porém, você vai economizar em saúde, remédios, dores e sofrimento. E na verdade, nem gastando mais comendo comida de verdade você estará. Porque ao comprar alimentos de verdade, você exclui refrigerante, pizza, lanches, sucos de caixinha, bolos, bolachas, chocolates e todas as porcarias que você pediria no iFood. Então, no final das contas, você vai gastar menos dinheiro com comida e terá mais saúde e qualidade de vida. E se isso tudo ainda não é o suficiente para te convencer, eu vou te contar mais uma coisa sobre o açúcar. Você que se preocupa em evitar o envelhecimento precoce da sua pele e não pode ver um creme que jura que vai te manter jovem para sempre que você já compra? Saiba que o açúcar causa o envelhecimento precoce da sua pele. Pois é, o açúcar faz mais isso também. O consumo elevado de açúcar pode levar a um processo chamado glicação, no qual o açúcar no sangue se liga às proteínas presentes na pele, como o colágeno e a elastina. Isso pode resultar em rugas precoces e perda de elasticidade, levando a uma aparência envelhecida da pele. Ele também causa inflamação. O açúcar pode desencadear processos inflamatórios no corpo, o que pode se manifestar na pele na forma de acne, vermelhidão e irritação. O aumento dos níveis de insulina causado pelo consumo de açúcar também pode aumentar a produção de sebo na pele, contribuindo para o surgimento de acne. Ele também pode causar o agravamento de condições de pele pré-existentes. Pessoas que sofrem de condições de pele como acne, eczema ou psoríase podem achar que o consumo de açúcar piora seus sintomas, devido à inflamação e ao aumento da produção de sebo. E por fim, ele também causa danos à barreira da pele. O seu consumo excessivo pode comprometer a função da barreira protetora da pele, tornando-a mais suscetível a danos externos, como poluição e radiação UV.
e resultando em pele seca, sensível e propensa a infecções. Não é o que você faz por um dia que vai te matar, é o que você faz todos os dias. Basicamente, se você comer alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar por 10 anos seguidos, isso vai aparecer lá na frente como suas comorbidades. Então sim, isso vai te matar. E temos os dados que mostram quantos anos você vai perder. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso custa 8 anos da vida das pessoas. Se você olhar para o Japão, a expectativa de vida é de 88 anos. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida é de 80 anos. É como um imposto sobre a longevidade. Você vive 8 anos a menos apenas por morar lá. E estamos falando das pessoas saudáveis, hein? Agora, a obesidade, em média, tira 15 anos da sua vida. E se você tem síndrome metabólica, você perde 20 anos. Isso é culpa principalmente do açúcar. Não é só dele, mas principalmente dele. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. É um prazer ter a sua companhia. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar ligado que toda quarta-feira tem vídeo novo, hein? Além de ter short todos os dias. Muito obrigado e até a próxima quarta.